Fala, Doc, tudo certo? Gabriel Matheus aqui e hoje a gente vai para mais uma aula do módulo de cardiologia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito prevalente nas emergências. Hoje a gente vai falar sobre crise hipertensiva. Doc, se liga em como vai ser o desenrolar dessa aula. Primeiro a gente vai definir o que é uma crise hipertensiva, diferenciar os três principais espectros dessa doença e segmentar a abordagem na emergência buscando as lesões de órgão-alvo. E junto com isso, a gente já vai colocar o tratamento dessa condição. Dá uma olhadinha nessa questão com calma e vê se você consegue acertar para a gente seguir o nosso desenrolar da aula. Doc, vamos começar falando sobre a definição desse conceito, né? O que é uma crise hipertensiva? Ela é uma elevação da pressão arterial acima dos níveis habituais. E ela é composta principalmente por três espectros: a urgência hipertensiva, a emergência hipertensiva e a pseudocrise hipertensiva. Vamos esmiuçar cada um deles aqui para a gente entender melhor. Doc, a urgência hipertensiva é uma elevação da pressão arterial com uma pressão arterial sistólica maior que 180 e principalmente uma pressão arterial diastólica maior que 120. Só que essa elevação da pressão arterial, Doc, na urgência hipertensiva a gente não tem lesão de órgão-alvo. Ou seja, a gente tem simplesmente uma pressão arterial elevada, que em geral acontece em pacientes previamente hipertensos. Isso é muito importante a gente entender. Beleza? Agora, a irmãzinha, a prima dela, que é a emergência hipertensiva, ela também é uma elevação da pressão arterial nos mesmos níveis que a gente acabou de comentar, focando na pressão arterial diastólica, só que agora a gente vai ter uma lesão de órgão-alvo. Ou seja, essa pressão arterial elevada vai causar um dano em algum órgão, seja no cérebro, seja nos pulmões, seja no coração, seja nos rins. Então a gente tem que buscar isso quando a gente pega um paciente com uma pressão elevada. E lembrando que essa lesão de órgão-alvo, ela é aguda e é progressiva, ou seja, se a gente não intervir, ela vai piorar e isso vai causar um pior desfecho para o nosso paciente. Beleza? Lembrando aqui os principais órgãos que podem ser acometidos por uma emergência hipertensiva: o pulmão, o coração, o sistema nervoso central, os rins e os grandes vasos, focando aqui principalmente na artéria aorta. Beleza? E por fim, nesses três aspectos, a gente tem a pseudocrise hipertensiva, que ela também é uma elevação da pressão arterial, só que agora ela é secundária a uma outra condição. Ou seja, não é uma pressão arterial de um paciente hipertenso, como na urgência hipertensiva. Não é uma pressão arterial elevada que vai causar uma lesão de órgão-alvo, como na emergência hipertensiva, mas sim uma pressão arterial elevada secundária a uma outra condição, destacando principalmente a dor, por alguma outra etiologia, e o fator psicológico, como um paciente ansioso que está tendo uma crise de ansiedade ali no departamento de emergência. Beleza? Lembra desses três aspectos dessa doença, que eles vão ser muito importantes para a gente tratar o nosso paciente de forma correta e manejar ele de forma correta. Tá, e como que a gente aborda uma elevação de pressão arterial no pronto-socorro? A gente já sabe quais são os três principais tipos de alteração de pressão arterial, mas como que a gente aborda um paciente que chegou com uma pressão alta ali para ser atendido? A primeira coisa de tudo é a anamnese, Doc. Depois a gente vai para o exame físico e depois a gente avalia a necessidade e quais exames complementares que podem nos ajudar. Pensando na anamnese, a gente tem que entender quem que é o paciente que está com a pressão elevada. Ou seja, é um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, ou é um paciente idoso, policomórbido, que tem uma pressão arterial já elevada de base. Então isso é muito importante. A gente tem que avaliar as comorbidades do paciente, avaliar a pressão arterial basal do nosso paciente, perguntar e entender fatores precipitantes, se teve alguma crise precipitante, se aconteceu algum evento, se o paciente sofreu algum trauma ou alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é muito importante. E também entender se o paciente está tendo alguma dor que não seja uma dor sugestiva, por exemplo, de uma síndrome coronariana aguda. Uma dor abdominal, uma dor em membro inferior, está com uma celulite, está com uma TVP. Tudo isso pode elevar a pressão do paciente, se classificando agora em uma pseudocrise. Então, esses pilares aqui a gente entende para classificar o nosso paciente se é uma pseudocrise, se é uma emergência ou uma urgência. E Doc, quando a gente fala de dor, a gente tem que entender se a dor é uma dor sugestiva, por exemplo, de uma síndrome coronariana aguda, que pode ser uma dor
que vai elevar a pressão arterial, mas nesse caso de uma síndrome coronariana aguda, a pressão arterial também pode ser um fator de pior prognóstico. Então a gente tem que entender se é uma dor torácica ou se é uma dor em algum outro sistema. Beleza? Além disso, a gente também tem que entender se o nosso paciente fez uso de alguma outra medicação, de alguma droga, por exemplo, anfetaminas, cocaína, que podem elevar a pressão arterial dele. E também, e mais importante, a gente tem que entender como que foi essa aferição que levou o paciente para a emergência. Ou seja, ele foi aferir a pressão no posto, encaminharam? Ele estava andando ali e quis aferir a pressão e a pressão estava alta? Tudo isso vai mudar como a gente vai manejar o nosso paciente e como a gente vai entender aquele quadro de elevação da pressão arterial. Beleza? A anamnese é muito importante nessa abordagem. Doc, além da anamnese, a gente tem que buscar no exame físico algumas coisas. Naqueles 3 espectros que eu comentei, na urgência hipertensiva, na emergência e na pseudocrise, na emergência hipertensiva, a gente tem que buscar lesões de órgão-alvo. E o exame físico ele é muito importante para isso. Justamente isso, então a gente vai procurar as lesões de órgão-alvo naqueles principais órgãos que eu comentei com vocês. No coração, ou nos grandes vasos, a gente vai fazer uma ausculta detalhada, ver o ritmo do nosso paciente, avaliar as bulhas, ver se tem um sopro novo que o nosso paciente não tinha, aferir a PA em ambos os membros, palpar o pulso nos 4 membros, se possíveis, para ver se tem alguma assimetria, pensando em uma síndrome aórtica aguda ou até pensando em um infarto coronariano. Beleza? Na avaliação pulmonar, a gente vai ver se o nosso paciente tem murmúrio vesicular em todos os campos pulmonares e principalmente se ele tem algum ruído adventício, focando principalmente na crepitação, para que a gente pense em um edema agudo de pulmão. Beleza? No sistema renal, a gente tem que avaliar se o nosso paciente está edemaciado, um edema novo, e se ele está tendo uma diurese, se ele não está oligúrico. Tudo isso pode nos levar a pensar em uma lesão renal que pode estar sendo piorada ou desencadeada por uma elevação de pressão. No sistema nervoso central, a gente busca principalmente algum déficit neurológico focal. Vamos fazer um exame neurológico completo do nosso paciente. Se necessário, a gente pode fazer o NIH, pensando caso seja um AVC no nosso paciente. Beleza? E por fim, um exame que a gente faz pouco no departamento de emergência quando a gente tem um paciente com elevação de pressão, mas ele é um exame muito importante. A gente faz pouco, tanto porque a gente não sabe fazer, quanto por indisponibilidade dos equipamentos para que a gente faça o exame, que é a fundoscopia, Doc. Aqui a gente pode ver se o paciente tem lesão de hipertensão prévia, se tem alguma lesão sugestiva, por exemplo, de um edema intracraniano, de uma hipertensão intracraniana. Então, ela é muito importante na abordagem de uma elevação pressórica no pronto atendimento. Não vamos marginalizar esse exame e vamos tentar fazer sempre que possível. Lembra desse exame físico que ele é muito importante para a gente abordar o nosso paciente e pesquisar principalmente as potenciais lesões de órgão-alvo. E por fim, depois da anamnese, depois do exame físico, a gente parte para exames complementares. E como que a gente vai fazer esses exames complementares? Geralmente, a gente faz os exames complementares focando na nossa principal suspeita. Se a gente suspeita que a gente tem uma emergência hipertensiva com lesão de órgão-alvo, que já é a definição da emergência hipertensiva, a gente vai solicitar exames focando no órgão-alvo que o nosso paciente está tendo suspeita. Então, a gente vai solicitar um eletro se a gente suspeita de uma síndrome coronária, uma tomografia ou uma angiotomografia, se a gente suspeita de alguma síndrome aórtica aguda, o BNP se a gente suspeita de uma insuficiência cardíaca aguda, troponinas também pensando em infarto e dedímero até pensando em um tromboembolismo pulmonar, beleza? Então o exame vai ser direcionado para uma suspeita de lesão de órgão-alvo do nosso paciente. Se a gente não suspeita de lesão de órgão-alvo, a gente não necessariamente precisa solicitar exames. Entretanto, algumas referências falam que a gente pode solicitar alguns exames em alguns pacientes, principalmente alguns exames gerais, como hemograma, uma função renal e alguns eletrólitos. Mas a gente não precisa generalizar essa indicação. Beleza? E também, Doc, a gente tem que lembrar que em gestantes com elevação de pressão arterial, a gente tem que lembrar como etiologia a possibilidade de pré-eclâmpsia naquela paciente. Lembra disso e vai lá no módulo de O, que isso vai ter uma aula específica sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia para você dar uma olhada. Beleza? Lembra dessa etiologia se a nossa paciente for mulher gestante com uma elevação de pressão arterial na emergência. Beleza? Tá. Então você entendeu os 3 principais espectros.
A gente entendeu como investigar o nosso paciente e agora a gente tem que entender como efetivamente tratar esse paciente com uma crise hipertensiva ou até uma pseudocrise. Então, para isso, a gente tem que lembrar desses 3 grandes grupos, né? Agora, se o nosso paciente tiver uma urgência hipertensiva, como que a gente trata ele na emergência? Doc, isso é um pouco controverso na literatura. Algumas referências falam que não tem um benefício claro em a gente reduzir a pressão arterial no departamento de emergência de um paciente com urgência hipertensiva. Ou seja, ele está só com uma pressão elevada, sem nenhuma evidência de lesão de órgão-alvo. Em geral, são pacientes previamente hipertensos, que estão descontrolados e acabam tendo essa aferição e vão para a emergência por um receio de alguma complicação. Nesses pacientes, algumas referências sugerem que a gente simplesmente oriente o segmento ambulatorial para ele controlar essa pressão dele. Ou seja, a gente não precisa sair dando medicação para um paciente em urgência hipertensiva na emergência. A gente pode liberar ele com as devidas orientações para que ele controle essa elevação da pressão, né, de forma ambulatorial, ajuste o seu tratamento hipertensivo, procure, né, se ele realmente tem uma hipertensão. Doc, por outro lado, tem algumas referências que falam que se o nosso paciente tem algum alto risco cardiovascular, como por exemplo, teve alguma doença da aorta, tem algum aneurisma cerebral conhecido, é um paciente que tem ou teve uma síndrome coronariana aguda, a gente pode reduzir a pressão arterial no departamento de emergência. Entretanto, para essa redução, a gente não tem um intervalo nem um tempo específico. E geralmente a gente vai usar medicações via oral, como o captopril, a clonidina e a hidralazina, tá? Então a gente não precisa reduzir abruptamente essa pressão, lembrar que a gente só reduz em alguns casos, geralmente, quando o paciente tem algum alto risco, mas de grosso modo a gente não precisa sair reduzindo pressão arterial de paciente na emergência se ele não tem uma lesão de órgão-alvo. Beleza? Lembra disso que é muito importante para você conduzir bem seus pacientes no pronto-socorro. Doc, né, de 20 a 30 milímetros em algumas horas. Agora lembra da emergência hipertensiva. Doc, isso aqui é muito importante porque isso aqui é muito grave. Ou seja, a pressão arterial nesse caso, ela vai estar causando lesão no nosso paciente. Então, ele vai ter algum órgão sofrendo por conta dessa pressão arterial elevada. Então, o tratamento depende de qual órgão que está sendo acometido, certo? Doc, por exemplo, se o nosso paciente tem uma encefalopatia hipertensiva, que é um diagnóstico de exclusão, ou seja, o paciente tem uma alteração do estado neurológico dele e a gente descartou, por exemplo, lesões isquêmicas, como um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Então, a gente tem uma encefalopatia hipertensiva. Aqui está indicado a redução da pressão arterial de 10 a 15% na primeira hora. E como que a gente vai fazer isso? Com medicações endovenosas, sendo as principais delas o nitroprusiato, o Nipride ou o labetalol. Beleza? Agora, se o nosso paciente tem um AVC, uma outra condição neurológica, a gente tem algumas considerações. Se esse paciente, né, ele vai para trombólise, ou seja, um paciente com AVC com delta, né, a lesão ali tem até 4,5, 4 horas e meia, ele vai ser trombolizado. Esse paciente precisa de uma pressão arterial menor que 185 por 105 milímetros de mercúrio, sendo que, idealmente, a pressão arterial sistólica tem que ficar na faixa de 141 a 150 milímetros de mercúrio para que ele seja trombolizado, tá? Agora, se o paciente teve um AVC, passou o delta de trombólise e vai para um tratamento conservador, a gente tem que manter a pressão dele menor que 220 por 110 milímetros de mercúrio nas primeiras 24 horas. Então lembra que na trombólise a gente tem uma meta bem específica para a gente fazer essa terapia, que vai mudar o prognóstico do nosso paciente. E no tratamento conservador, a gente também tem que controlar a pressão, só que agora um pouco mais permissivo, mas também não tão permissivo. Beleza? E como que a gente vai fazer isso, Doc? Também com medicações EV. Só que nesse caso, tem uma certa preferência para o labetalol em relação ao Nipride. Mas caso a gente não tenha o labetalol, a gente pode utilizar o nitroprusiato. Beleza? Agora o nosso paciente tem uma lesão do sistema nervoso central, também com elevação de pressão arterial, só que na forma de hemorragia intracraniana. Como que a gente cuida da pressão desse paciente?
a gente tem que manter uma pressão arterial sistólica menor que 160 milímetros de mercúrio na primeira hora, utilizando também medicações endovenosas. Beleza? Se o nosso paciente tem uma síndrome coronariana aguda, com elevação da pressão arterial, a gente tem que reduzir, né, a pressão arterial sistólica para menor que 140 em uma hora. Para isso, a gente pode usar a nitroglicerina, o nitroprusiato, o nipride e até o labetalol. Mas aqui não tem preferência de antihipertensivo, tá? Diferente do AVC, em que o labetalol geralmente é preferido em relação ao nipride, tá certo? Agora, se o paciente tem uma síndrome aórtica aguda, aqui a gente tem que ser mais agressivo no tratamento da pressão, doc. A gente quer uma pressão sistólica menor que 120 em uma hora. O porquê disso, doc? Se o nosso paciente tem uma síndrome aórtica, principalmente uma dissecção aguda de aorta, esse grande vaso ele vai ter um segundo lúmen. Então, se a gente não baixar a pressão do nosso paciente, ele vai estar ejetando sangue com uma determinada pressão, que primordialmente esse sangue vai entrar nesse lúmen e não no lúmen principal, no lúmen acessório, no lúmen que vai estar dissecando. E uma pressão cada vez mais elevada pode aumentar essa dissecção. Então a gente tem que abaixar essa pressão para níveis bem reduzidos, com uma pressão sistólica menor que 120. Não causando, claro, hipoperfusão no nosso paciente, mantendo uma perfusão adequada, mas impedindo, portanto, que progrida essa lesão aórtica do paciente. Beleza? E na síndrome aórtica aguda também, a gente tem que manter uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto. Tá certo? E para isso, a gente usa medicações endovenosas, principalmente os beta-bloqueadores, labetalol e esmolol, podendo também usar o nitroprusiato. Tá certo? Se o paciente tem um edema agudo de pulmão, a nossa meta de redução da pressão é 25% nas primeiras horas. E aqui, a preferência é para o nipride. Tá certo? A gente pode usar nitroglicerina, mas o nipride é uma das principais opções de escolha, além das outras terapias para o edema agudo de pulmão. Se o paciente tem um dano renal, uma injúria renal aguda e está hipertenso também, a gente não deve reduzir a pressão arterial de forma agressiva. Aqui uma exceção, né, Doc? Por quê? Porque se o nosso rim ficar menos perfundido, ou seja, a gente abaixar mais essa pressão, a gente pode piorar a injúria renal aguda do nosso paciente, tá certo? Então lembra aqui que na injúria renal aguda, a gente tende a não baixar tanto a pressão do paciente no departamento de emergência. E como eu comentei, se a nossa paciente for gestante, a gente tem que lembrar de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, lembrar de usar o sulfato de magnésio para tratar essa condição, e as medicações EV, a gente vai priorizar a hidralazina, também podendo ser usado o labetalol, tá certo? E Doc, na pseudocrise hipertensiva, como que a gente conduz? A gente tem que lembrar que aqui a gente não tem a hipertensão como fator primário do processo, mas sim um fator secundário. Então a gente tem que tratar a causa primária, que nesse caso não vai ser a hipertensão. A gente tem que avaliar se o nosso paciente está tendo alguma dor abdominal, dor em membro inferior, uma TVP, alguma coisa assim, e tratar a dor com a terapia analgésica para dor, seguindo aquela escala que a OMS recomenda. Ou avaliar se o nosso paciente tem algum outro fator que possa estar causando, essa elevação pressórica. Como, por exemplo, um fator psicológico. O paciente está em uma crise de ansiedade ali no departamento de emergência e isso pode piorar, os seus níveis pressóricos. Beleza? Lembrar, então, da urgência hipertensiva, que a gente não necessariamente precisa baixar a pressão, das características de cada lesão de órgão-alvo na emergência hipertensiva e na pseudocrise hipertensiva, lembrar de tratar o que está causando o aumento dessa pressão. Tá certo? Doc, se liga que aqui a gente tem um macetão para vocês lembrarem de quando que é uma emergência hipertensiva e quando que é uma urgência hipertensiva. Doc, lembrar que na emergência a gente tem lesão de órgão-alvo e na urgência a gente não tem lesão de órgão-alvo. Então, na emergência, a gente tem que controlar, de modo geral, a pressão arterial do nosso paciente. Na urgência, não necessariamente. Para a gente lembrar disso, a gente tem que lembrar que o E da emergência vem antes do U da urgência. Se o E vem antes do U, a gente tem que lembrar que no departamento de emergência, o mais grave vem antes do menos grave. Então, a emergência é mais grave que a urgência, logo a emergência é mais grave porque tem lesão de órgão-alvo. Beleza? Lembra desse macete que você vai lembrar de como distinguir essas duas condições que têm um nome muito parecido.
Fechou? Então vamos responder aquela questãozinha que eu coloquei no começo da aula para vocês. Aqui a gente tem uma mulher de 69 anos, hipertensa, que usa enalapril 40 mg por dia e hidroclorotiazida 25 mg por dia. Ela tem palpitações, tremores de membros superiores e dispneia que começaram há cerca de 30 minutos, logo após ela ter sido assaltada. Então a gente tem um fator desencadeante aí. Ela está orientada, corada, não tem nenhum déficit motor focal. Lembrando aqui que a gente buscou uma alteração de órgão-alvo neurológica. Está com uma frequência cardíaca de 110, taquicárdica, hipertensa com PAS de 200 e PA sistólica de 120 em membros superiores. Na ausculta, ela tem bulhas normais, ritmo regular, 2 tempos sem nenhum sopro. Então a gente não tem nenhuma alteração a princípio aguda na ausculta do coração. Os pulsos estão amplos bilaterais, pensando aqui em avaliar uma possível dissecção de aorta. A frequência respiratória está em 24, não tem sinal de esforço respiratório e a ausculta do pulmão está normal, saturando bem em ar ambiente. A gente fez um eletro e o eletro estava com uma taquicardia sinusal com sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Qual que é a abordagem inicial adequada, para essa paciente? Doc, a gente tem uma paciente aqui com um fator desencadeante para que ela tenha um aumento da pressão arterial. A gente procurou no exame físico lesão de órgão-alvo e não encontrou nenhuma, tá? E o eletrocardiograma tem uma taquicardia sinusal, então não é uma taquicardia que nos preocupe, não é uma outra taquicardia supraventricular ou uma taquicardia ventricular com sobrecarga ventricular esquerda. O que essa sobrecarga ventricular esquerda nos representa? Nos representa que a gente tem o eletrocardiograma de uma paciente hipertensa. Como o próprio enunciado diz, ela usa 2 antihipertensivos, então isso está totalmente compatível com a nossa paciente. Então, uma paciente com uma elevação de pressão arterial, sem nenhum déficit neurológico focal e com um fator desencadeante que pode ser a causa da hipertensão dela. Um fator que pode causar uma ansiogênese na paciente, um assalto, como dito aqui na questão. Então, Doc, aqui, dentre as alternativas, a gente não precisa reduzir a pressão da nossa paciente. A gente pode tratar essa provável causa de uma crise ansiosa da paciente, com um ansiolítico por via oral, observando a paciente após a medicação e reavaliar o nível pressórico após esse ansiolítico fazer efeito. Beleza? Olha que questão interessante, então. Ele fez tudo o que a gente tem que fazer na abordagem e excluídas as outras causas, a gente fica com uma provável crise de ansiedade causando esse pico hipertensivo na paciente. Beleza? Doc, vamos fazer uns flashcards então, para a gente sedimentar tudo isso que a gente viu aqui nessa aula. Doc, qual das crises hipertensivas possui maior gravidade? Lembra daquele macete? Emergência ou urgência? O E vem antes do U, o mais grave vem antes do menos grave. Então, é a emergência hipertensiva, porque ela tem lesão de órgão-alvo. Beleza? Se a gente optar por reduzir a pressão arterial na urgência hipertensiva, como fazer? Lembrando que a gente nem sempre precisa reduzir a pressão na urgência, tá certo? Como que a gente faz isso? Com medicações via oral. Lembrando que a gente tem que reduzir de 20 a 30 milímetros em algumas horas, não reduzir isso de forma abrupta, tá certo? Qual exame é importante, porém pouco disponível nas crises hipertensivas? Doc, lembra que eu falei, isso é exame físico, é a fundoscopia, um exame muito importante, mas é pouco disponível nessa avaliação que a gente faz dos pacientes. Beleza? Qual a meta da PA nas síndromes aórticas? Doc, lembra que aqui, nas síndromes aórticas, a gente tem que abaixar bastante a pressão, para a gente evitar que essa lesão progrida e disseque ainda mais esse vaso do nosso paciente, piorando as consequências dessa lesão. Então aqui, a gente tem uma meta de pressão menor que 120 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Lembra desse número que ele é muito importante, tá certo? E se a gente tem um AVC que vai trombolizar, qual que é a meta da pressão? Doc, isso cai em prova, isso tu tem que saber. Menor que 185 por 105 milímetros de mercúrio. Lembrando que o alvo da pressão arterial sistólica é, se possível, de 141 a 150 milímetros de mercúrio. Beleza? Aqui nos flashcards só para relembrar alguns conceitos importantes. E Doc, como resumo dessa aula, lembra disso. A emergência é mais grave porque ela possui lesão de órgão-alvo. A urgência não é tão grave.
Não sendo tão grave, não tem lesão de órgão-alvo, a gente não precisa necessariamente reduzir a pressão arterial na emergência. A gente pode acompanhar ambulatorialmente. E lembrar que a meta da pressão arterial varia conforme a lesão de órgão-alvo que a gente está avaliando no nosso paciente. E a gente sempre tem que buscar essa lesão de órgão-alvo, né? Buscar infarto, buscar síndromes aórticas, buscar edema agudo de pulmão, buscar lesões neurológicas, encefalopatia, AVC, hemorragia intracraniana e injúria renal aguda. Beleza? Lembra disso, lembra dos valores e lembra das medicações, que isso é muito importante para ti. Essas são as referências e até a próxima aula.